Que alegria poder mais uma vez estarmos reunidos aqui em nome de Jesus para cantar louvores, para apresentarmos os nossos motivos, aquilo que está no nosso coração, para orarmos juntos e para aprendermos também da Palavra de Deus. Seja bem-vindo a mais este culto na Igreja Batista Prudentina. Às quintas-feiras os cultos são online e você é nosso convidado e eu quero desafiar você a enviar o link dessa transmissão. Hoje nós teremos uma palavra sobre oração no meio das lutas, aquilo que acontece na nossa vida, né? Quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, e talvez você conheça uma pessoa que precise participar desse culto online conosco. Eu quero desafiar você, né, a enviar o link dessa mensagem, curta essa transmissão para que Deus abençoe você. E eu queria que o seu coração estivesse focado naquilo que Deus, o Senhor, pode fazer na sua vida nessa noite. Nós vamos orar e o desejo do meu coração é que neste momento você se apresente com um coração ensinável para que Deus fale com você. Vamos orar? Pai amado, eu oro por cada pessoa que está participando deste culto, que o Senhor as abençoe em nome de Jesus, Pai.
que elas percebam o agir do Senhor, ó Deus, em cada ato deste culto, ó Deus, que eles possam perceber, Deus, a ação presente do Deus vivo e de um Deus que ama e que dá novas oportunidades. Paizinho, tenha liberdade para ministrar ao nosso coração e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
adorarmos ao Senhor e melhor ainda é nós abrirmos o nosso coração diante de Deus. Você talvez esteja compartilhando seus motivos. Eu tenho alguns motivos especiais que nós estamos vivendo como igreja. No próximo sábado nós teremos aqui a posse do pastor Erickson Bermudes como pastor aqui da Igreja Batista Prudentina, fazendo parte do colegiado. Eu tenho a alegria de experimentar uma caminhada discipular ao lado desse homem de Deus e eu sou muito abençoado. E eu quero convidar você a estar presencialmente aqui na Igreja Batista Prudentina, onde nós teremos um culto de posse do pastor Erickson Bermudes, já no final de semana de comemorações dos 29 anos da Igreja Batista Prudentina. Nós temos também o privilégio de, no domingo, tanto de manhã às 9 da manhã como às 19h30, termos aqui conosco o nosso missionário, o pastor David, nosso missionário lá em Manaus, lá nas comunidades ribeirinhas, junto com a esposa Tauana, missionários desta igreja que estão presentes nas comemorações do nosso 29º aniversário. Nós os trouxemos, com alegria. Você é nosso convidado também para participar dos cultos em comemoração às 9 da manhã no domingo e às 19h30. Ou seja, final de semana cheio, no final de semana de comemorações de aniversário da nossa igreja, no sábado a posse do pastor Erickson e no domingo nós teremos 2 cultos de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito em nosso meio. E nós temos esses motivos para agradecer. Quais são os seus? Você já colocou aí, ou talvez os seus pedidos. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela vida da nossa igreja e agradecendo pelos seus motivos e clamando por aquilo também que você tem colocado aí. Pai amado,
Muito obrigado, Deus, pela vida dessa igreja, pela vida do pastor Erickson. Obrigado porque o Senhor já trouxe, Deus, o pastor David Atauana, o Moisés aqui conosco, já estão na nossa cidade. Que o Senhor os abençoe e use-os poderosamente para ministrar ao coração da tua igreja. Que o Senhor conduza cada palavra ali no sábado com o pastor Edney, no domingo com o pastor David. Que a tua igreja seja desafiada, Deus, ainda mais como agência do reino de Deus, que leve transformação na nossa cidade, Deus, através de relacionamentos discipulares. Pai amado, eu oro por cada pessoa que está apresentando neste momento seus motivos. Que o Senhor as abençoe, atenda, Deus, cada pedido e que o Senhor se manifeste de uma forma muito especial, Paizinho. Obrigado, Deus, por podermos apresentar os nossos motivos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça disso. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
Um dos privilégios que temos como filhos de Deus é o livre acesso ao Pai, é poder nos colocarmos na presença do Senhor através de uma vida de oração, com o objetivo de nos aproximarmos de Deus, para entendermos planos, projetos, direcionamentos, para que a nossa vida reflita a direção de um Deus vivo dentro do nosso coração. Mas mesmo quando nós decidimos viver dessa forma, isso não irá nos poupar de passarmos por batalhas. E hoje eu quero refletir um pouco com você ao compartilhar a palavra de Deus através das batalhas de uma vida de oração. Aquelas lutas que virão certamente sobre a nossa vida, mas que o nosso coração vai estar forjado e preparado, decidido caminhar e não abrir mão de caminharmos juntos na direção da vontade de Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vou me identificar com um personagem da palavra de Deus, que ele foi um rei de Israel, ou melhor, um rei de Judá. Ezequias, ele foi um homem de oração, ele foi um dos reis de Judá, em meio a uma série de sucessores de maus reis, de reis que viveram, que lideraram o povo do Senhor, tanto em Judá quanto em Israel, que se desviaram dos planos do Senhor. E no meio de uma safra ruim de reis que se afastaram do Deus vivo, surge Ezequias como um homem ousado e temente a Deus. Ousado porque ele era um homem de oração, existia dentro do coração dele o temor do Senhor cravado na sua alma. E isso fez com que ele fosse capaz de liderar toda uma nação à volta do princípio daquilo que Deus havia estabelecido para aquele povo, para que eles pudessem voltar ao centro da vontade de Deus, para aquilo que Deus, o Senhor, havia planejado para o seu povo. Lá em 2 Reis, no capítulo 18, a partir do verso 1, a palavra de Deus vai falar um pouquinho a respeito de Ezequias. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Ábia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada de Neustam. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele em todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele e era bem-sucedido em tudo que fazia. Que Deus abençoe a leitura desse trecho da palavra de Deus que fala um pouco a respeito desse rei que temia ao Senhor. Os últimos versículos mostram que ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que Deus havia dado. Ele foi usado como instrumento de Deus para restaurar algo que se havia perdido. E eu queria contextualizar nessa mensagem um pouquinho a respeito de Ezequias. Ele era filho de Acás, ele começa a reinar ainda jovem, ele tinha 25 anos de idade e o reinado dele ali, filho, girou em torno de 29 anos. O pai dele foi um rei que foi rejeitado por Deus por causa das suas atitudes. Já em contraponto, Ezequias, quando assume, ele tinha o desejo de todo o coração
de trazer o povo novamente para o centro da vontade de Deus, para aquilo que Deus, o Senhor, tinha preparado para aquela nação, para aquilo que Deus, o Senhor, havia planejado para aquele povo que era povo de Deus. Ezequias promove uma grande reforma religiosa que agradou a Deus, pois desde o início do seu reinado, ele tinha no coração voltar ao princípio da vontade de Deus e obedecer ao Senhor por causa do temor que existia dentro do coração dele. Mas para que a gente possa entender um pouco o contexto, eu queria voltar um pouco e falar a respeito do pai de Ezequias. Quem foi Acaz? Ele foi o rei que esteve no trono antes de que Ezequias ele assumisse. E eu quero ler com você, enquanto eu estiver lendo, não estará sendo projetado esse trecho, mas enquanto nós formos lendo, nós vamos conversando a respeito do texto que diz lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 28. Talvez você vai aí abrir o teu celular ou a sua Bíblia no capítulo 28 de 2 Crônicas e você pode acompanhar aí um pouco da leitura. Eu vou estar lendo aqui na versão Almeida atualizada. O texto vai dizer assim, olha: Acaz, que era o pai de Ezequias, ele tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, o seu pai. Olha só, esse rei, ele já logo nos primeiros versículos das crônicas, do segundo livro das crônicas dos reis de Judá e Israel, já tem a orientação dizendo, olha, ele não foi reto aos olhos do Senhor. E o texto continua dizendo no versículo 2 que ele andou no caminho dos reis de Israel e fez até imagens fundidas de Baalins. Também queimou incenso no vale de Ben-Hinom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, aqueles gentios que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, e também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de todas as árvores. O pai de Ezequias, como líder, deu um péssimo exemplo, fazendo tudo aquilo que Deus havia condenado. E as atitudes que aquele rei mau teve as suas consequências. Olha só, o versículo 5 vai dizer que por isso o Senhor, o seu Deus, o entregou nas mãos dos reis sírios, os quais derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros, que os foram levados para Damasco. Acaz também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Ele não simplesmente foi ali tomado por uma outra nação, mas simplesmente pelos seus irmãos, pelo reis de Israel ali naquela época, que também era um rei mau. Queridos, a atitude daquele rei gerou uma consequência muito séria, tanto para ele quanto para o povo do Senhor. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estaremos trazendo para perto de nós, às vezes para dentro da nossa casa, sofrimento não só para nós, mas nós estaremos também trazendo sofrimento para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles que vivem conosco. Era isso que estava acontecendo ali no reino de Judá, com aquele rei chamado Acaz. O versículo 16 vai dizer, olha, naquele tempo o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Ele vai até inimigos piores do que aqueles que haviam aprisionado eles como escravo para pedir ajuda. Porque de novo os edomitas tinham vindo e derrotado Judá e levando alguns prisioneiros. E também os filisteus atacaram as cidades. Aí ele cita uma série de cidades aqui. E o versículo 19 vai dizer, porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque este havia
permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel. A desgraça que estava acontecendo no meio do povo era consequência da desobediência daquele rei que conduzia aquele povo ao bel prazer, longe daquilo que Deus tinha para a vida deles. E ele começa a dizer, olha, o rei da Síria atendeu o pedido de Acaz, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior, porque Acaz pegou os objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não serviu de nada. Olha o que estava acontecendo. O desespero e a falta de sabedoria de Acaz o levou não só a se afastar do Senhor, mas a se enveredar por caminhos que, ao invés de ajudá-lo, levava ele ainda mais a se aprofundar num relacionamento que não o levaria a nada. Muito pelo contrário, só iria piorar a situação daquele rei. Sabe qual que é a aplicação para a nossa vida? Às vezes, quando nós não estamos caminhando na direção do Senhor, nós corremos o risco de nos aprofundarmos ainda mais em caminhos que irão prejudicar ainda mais a nossa vida e trazer dor para dentro do nosso coração. E isso às vezes acontece por causa da infidelidade. Era isso que estava acontecendo na realidade de Acaz, pai de Ezequias, um rei que foi rejeitado pelo Senhor. O versículo 22 vai dizer, olha, no tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor. Ele mesmo, o rei Acaz, ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o derrotaram. Pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a ruína de todo o Israel. Olha o que acontece. Ele começou a buscar em deuses pagãos ajuda e direcionamento. Existia no coração daquele rei uma cegueira tão grande que, ao invés de se arrepender dos seus maus caminhos, se enveredou por uma busca que fez com que eles ficassem ainda pior a situação que eles estavam vivendo. Queridos, eu conheço história de pessoas que um dia andaram com o Senhor e se deixaram levar por tanta coisa ruim dentro do coração e fizeram com que essas pessoas fossem atrás de soluções que afastaram ainda mais dos planos do Senhor. Pessoas que um dia temeram ao Senhor e que vai buscar no ocultismo, em outros tipos de práticas religiosas que são abomináveis ao Senhor. Nos nossos dias isso ainda acontece, quando nós percebemos que o nosso coração está se afastando do Deus vivo. O melhor caminho que existe é o do arrependimento, do recomeço na presença do Senhor, pois Deus deseja nos abençoar. Eu não sei como está o seu coração, mas se em algum momento você tem percebido que você tem caminhado para longe daquilo que Deus tem para você, o melhor caminho é se apresentar diante da presença desse Senhor maravilhoso e falar a respeito e não buscar em caminhos que irá trazer mais dor ao seu coração. Não bastasse essa busca, mística ali que aconteceu, o versículo 24 vai dizer que Acaz ajuntou os utensílios da casa de Deus e os quebrou em pedaços. E fechou os portões da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses e assim provocou a ira do Senhor. O capítulo 28 de 2 Crônicas narra a história desse rei. Agora eu queria que você pensasse, você já imaginou o desafio que o filho sucessor Ezequias, ele tinha? A responsabilidade de romper um legado de idolatria e de desvio de conduta que veio não só do seu pai, mas de reis anteriores que fizeram péssimas escolhas na posição de liderança que Deus o havia colocado.
com a promessa de que quando houvesse obediência, seria derramado as bênçãos, o cuidado e o direcionamento do Deus vivo. Aquele jovem rei Ezequias de 25 anos de idade, ele tinha um grande desafio, que era fazer com que aquele povo se arrependesse e eles voltassem a temer ao Senhor. E ele foi esse instrumento do Deus vivo que conduziu aquele povo a destruir objetos de cultos, de adoração de deuses que o Senhor condenava. E ele queria que aquela nação voltasse aos trilhos da vontade de Deus. A pessoa de Ezequias, ela era admirável. A palavra de Deus o apresenta como uma pessoa diferente das outras, daqueles reis que estavam ali naquela época, tanto que no capítulo 18, no versículo 5 do livro de 2 Reis, a palavra do Senhor vai dizer que Ezequias, ele confiava no Senhor, o Deus de Israel, e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Ezequias, ele era um homem que temia a Deus, era um homem que buscava viver de acordo com a vontade do Senhor. Enquanto eu estudava essa mensagem, eu preparava esse trecho da palavra do Senhor, Deus começou a trazer ao meu coração algo que estava por trás daquele grande desafio que Ezequias ele teria de enfrentar. Ele não bastava simplesmente ter boa vontade, mas ele precisava ter a consciência de que tudo aquilo que havia acontecido no passado ainda estava cravado no coração daquelas pessoas. Por isso que ao se colocar no campo de batalha, para que aquele povo abandonasse os seus erros, seus pecados, se arrependessem e voltassem para perto do Senhor, ele precisaria da total direção do Deus vivo na vida dele. Ele sabia que ele passaria por batalhas. E eu fiquei tentando imaginar quais seriam essas batalhas no coração daquele servo do Senhor, daquele rei que temia a Deus. E eu queria convidar você a identificar isso, a identificar batalhas que ele enfrentou, a história da vida desse rei e o relacionamento que ele mantinha com o Senhor. Sabe o que começa a revelar? Começa a revelar um coração que temia e se submetia à vontade de Deus. O verdadeiro governador daquele povo não era Ezequias, mas era o Deus Todo-Poderoso que o havia colocado ali, e ele escolhe em obediência fazer a vontade de Deus. E é algo muito parecido que acontece no nosso coração quando nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Ezequias reconheceu a dependência do Deus vivo. Na nossa vida, quando nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor Jesus dentro do nosso coração, nós vamos olhar para as nossas vidas, não mais eu no controle da minha história, não mais sou eu quem vivo, mas Cristo começa a viver dentro do meu coração. E o reinado da minha vida não é mais meu, mas eu apresento diante do Deus vivo e digo: olha, Senhor, governe a minha vida. Faça com que o meu coração, as minhas atitudes, as minhas escolhas sejam baseadas naquilo que o Senhor deseja. É como nós pegarmos o volante da nossa história e entregarmos na mão do Senhor. Entregar e dizer: Senhor, conduza o carro da minha história, a locomotiva da minha vida, para que eu vá no centro da Tua vontade. Era isso que estava acontecendo com Ezequias. Ele desejava que o Senhor fosse à frente. E aí tem algo de especial que acontece nessa história. Mesmo ele tendo esse coração desejoso em fazer a vontade de Deus, isso não o impediu de passar por batalhas na liderança dele, por confrontos, afrontos do inimigo. Surgiu um rei ali de um país que estava ali, a Síria,
tentando de todas as formas tomar aquele reino de Judá. E esse rei chamado Senaqueribe, eu digo que ele foi um enviado de Satanás para provar, para fazer com que o rei Ezequias desistisse de tudo aquilo que ele havia começado. Lá em 2 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 10, a palavra do Senhor vai dizer, olha, digam a Ezequias, o general de Senaqueribe dizendo, olha, digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus na qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito em todas as nações, como a destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezef e do povo do Éden, que estava em Telassar? Onde estão os reis de Ramate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Sefarvaim, de Enã e de Iva? Ele começa a tentar amedrontar aquele povo. Ele começa tentando levar que o único caminho, que a única opção que existia era da destruição. Quando ele cita esses países aqui com nomes diferentes, eles estão dizendo, olha, todos eles sucumbiram, com vocês não será diferente. E aí eu fico imaginando aquele rei Ezequias no seu trono, vendo e ouvindo as ameaças do inimigo, aquele general assírio de Senaqueribe, tentando amedrontar, fazendo com que ele se entregasse. Você já parou para pensar quais são os sentimentos que começavam a surgir dentro do coração daquele rei? O que passava no mais íntimo do ser daquele homem que temia ao Senhor? Ele estava diante de uma iminente batalha, uma batalha que o levaria a experimentar a direção e o cuidado do Senhor na vida dele. Enquanto ele ouvia aquela afronta, o coração dele estava sendo alimentado pelo temor que ele tinha diante de Deus. Ao olhar para essa história de forma prática, ela irá nos ensinar a perceber que quando nós enfrentamos momentos de batalhas, a melhor atitude que eu e você nós podemos ter é confiar que Deus está conosco. As atitudes de Ezequias mostravam e revelavam isso. Ele estava conduzindo o povo de novo para o centro da vontade de Deus. Havia reconstruído tudo aquilo que havia sido deixado nos cultos ao Senhor, nos sacrifícios, no templo do Senhor que voltou a funcionar. Ele sabia que a vontade de Deus estava sendo feita naquela nação e que não seria diferente o agir de Deus em favor deles. Uma outra verdade que podemos ver nesse relato sobre a vida do rei Ezequias é que batalhar e viver a vida do jeito de Deus não irá nos poupar de lutas e confrontos. Isso é muito sério. Não quer dizer que por estarmos vivendo intencionalmente o que Deus quer para a nossa vida, que eu e você nós não iremos enfrentar lutas, batalhas e situações complicadas na nossa vida. O texto da história desse rei Ezequias vai mostrar exatamente isso, muito pelo contrário. Ele enfrentou batalhas e batalhas gigantescas, amedrontadoras. Se você ler essa história lá em 2 Crônicas, a partir ali do versículo 28, que conta a história de Acaz e depois de Ezequias, e também em 2 Reis, ali no capítulo 18, capítulo 19, você vai ver o quanto foi difícil enfrentar a batalha ali daqueles que estavam cercando, tentando amedrontá-los e fazer com que ele se desviasse do plano e do propósito do Senhor. Aquele rei
Ezequias, como rei, ele vivenciava constantes batalhas, mas ele tinha uma convicção, algo de especial dentro do coração de que ele ia em nome do Senhor. Ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. A atitude do coração daquele rei revelava a dependência e a confiança que ele tinha no Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 19, no verso 1, a palavra de Deus vai dizer que ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Aquele general, quando chega, amedrontando, dizendo: se rendam, jogue fora esse jeito de viver a vida de vocês, confiando só no Deus de vocês. Ameaças em cima de ameaças, de morte que estava vindo. A atitude daquele rei era rasgar as suas vestes e foi até o templo se apresentar diante do Senhor. No momento da luta, ele se coloca na presença de Deus para buscar o direcionamento de Deus. Você tem passado por lutas e batalhas na sua vida? Tem passado por momentos difíceis, momentos de incertezas? Sabe qual precisa ser a sua atitude? Chegue diante do trono do Deus vivo e se apresente diante do Senhor, clamando, abrindo o seu coração, com as suas vestes rasgadas, com o seu coração humilde, com o desejo de aprender mais de Deus, de permitir que Deus dirija a sua vida. Se derrame na presença do Senhor, pois Ele deseja conduzir a sua vida e a sua história. Queridos, muitas vezes nós oramos e nos apresentamos diante do Senhor, mas as circunstâncias são sombrias, aos olhos humanos são causas impossíveis, e isso faz com que o medo bata a porta do nosso coração e nós somos tentados a abandonar o jeito de Deus fazer as coisas. São nessas situações que a nossa fé precisa permanecer inabalável naquele que é capaz de fazer infinitamente mais por nós. Foi isso que aquele rei Ezequias ele fez. Ele confiou. Mesmo quando o medo bateu a porta do coração, ele sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Talvez você já esteja nas mãos do Deus vivo, mas talvez você esteja enfrentando batalhas. Talvez o seu coração seja um coração que está temeroso, talvez até machucado por causa das batalhas, de tantos dardos inflamados que veio ou que vieram sobre a sua vida, machucado. Mas sabe de uma coisa? As batalhas fazem parte da nossa vida para fortalecer a nossa fé. Sabe por quê? Porque Deus, o Senhor, está forjando em cada um de nós um espírito inabalável, cheio da presença do Senhor, onde nós vamos experimentar a ação do Deus vivo lutando em nosso favor para que a vontade dEle se manifeste na nossa vida. Eu não sei aquilo que você está vivendo, mas ao iniciar essa série de mensagens, eu queria que você olhasse para esse rei com algumas lições para o seu coração. E nós vamos encerrar essa mensagem lembrando de algumas lições e nas próximas quintas-feiras nós daremos continuidade a essa mensagem. A primeira lição que eu queria que você cravasse no seu coração é que quando nós buscamos obedecer ao Senhor, Ele é o Deus que vai lutar a nossa batalha. Você deseja que o Senhor lute a sua batalha? Aprenda a se aproximar de Deus e a entregar completamente. Aprenda a se apresentar diante do trono do Senhor. Quando o medo bater ao seu coração, vá até a porta do trono do Deus vivo que tem prazer em receber você e abra o seu coração. Fale com Deus. O Senhor conhece todas as lutas que você tem enfrentado e deseja agir em seu favor. A segunda lição, que você saiba que Deus, o Senhor, Ele é infinitamente maior do que as nossas batalhas.
Por maiores que sejam as nossas lutas, Deus, o Senhor, é aquele que é infinitamente maior. Ele é o Deus vivo que controla todas as coisas e que deseja nos dar a vitória. Então, quando você bater na porta do trono de Deus em oração, lembre-se que Deus é poderoso e que mesmo quando mentiras e ameaças são lançados sobre a nossa vida, o nosso coração vai permanecer firme, porque nós cremos no Deus vivo e nós cremos no Senhor. Olha, do fundo do meu coração, que a sua busca intencional por Deus leve você a viver como Ezequias viveu. Talvez você esteja enfrentando batalhas gigantescas, que aos olhos humanos sejam difíceis, mas lembre-se, se Deus está contigo, Ele irá conduzir você à vitória da mesma forma como Ele fez com Ezequias. Na próxima semana nós vamos ver um pouquinho a respeito de algumas batalhas que acontecem na nossa vida quando nós nos colocamos em oração. Quando as batalhas que acontecem na nossa vida, quando nós nos colocamos diante do Deus vivo, para que Ele cumpra a vontade dEle na nossa vida. Que Deus abençoe o seu coração, que essa palavra fale com você e você aprenda a crer e confiar na presença do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor abençoe a sua história. Me
quero lembrar você então que nesse final de semana nós temos uma programação toda especial, né? Nós temos aqui um mês de comemorações de aniversário dos 29 anos da Igreja Batista Prudentina. No próximo sábado nós teremos um culto de gratidão a Deus, né? E nós estaremos ali fazendo a posse do pastor Erickson Bermudes como parte do colegiado, né? Da Igreja Batista Prudentina. Então você que faz parte dessa igreja, você que está conosco aqui online, esteja presencialmente no próximo sábado às 19h30 aqui na posse do pastor, onde nós teremos a alegria de oficializar, né, a vida dele, a vida dessa família como pastor, ele como pastor aqui dessa igreja, a família fazendo parte da nossa comunidade de fé. E também no domingo as comemorações continuam às 9 da manhã com a mensagem do pastor David e também às 19h30, né? E no final ali, no domingo, nós estaremos ali cortando o bolo, cantando parabéns, fazendo uma festa e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Então anote na sua agenda e não perca a oportunidade de juntos participarmos com gratidão desse momento da vida da nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua história.